Lá na página 15, nós vamos ver mais alguns cuidados que nós devemos ter com as nossas orelhas. Manter as orelhas limpas é importante para a saúde e para a boa audição. Porém, é preciso ser cuidadoso. Nunca coloque objetos pontiagudos ou mesmo hachos flexíveis no canal interno da orelha. Isso pode causar lesões, certo? Então, vocês vão grifar essa parte no livro. Em algumas situações, é preciso procurar um médico especialista, por exemplo, para fazer a limpeza da cera de ouvido. Esse médico especialista na orelha, com esses cuidados, é chamado de otorrinolaringologista, tá? Mais conhecido como otorrino. Então, esse médico, ele cuida das orelhas, também cuida do nariz e da garganta, ok? Ele é especialista nisso. Depois, nós temos lá deficiência auditiva. Vocês vão grifar. Né? Algumas pessoas, meus amores, têm a audição limitada. Algumas tiveram uma perca da audição, né? Por exemplo, pode ser muitas causas. Pode ser um envelhecimento. Então, quando a pessoa vai chegando numa idade avançada, pode perder a audição, né? Pode ser que trabalhe em locais muito barulhentos, presenciou sons altos por muito tempo. O que acontece? Vai prejudicando a audição. Acidentes também pode causar a perda da audição. Certo? Também tem pessoas que já nascem com essa deficiência. Então, o que acontece nesses casos da perda da audição? A pessoa ela pode procurar um atendimento médico e vai ser transcrito um aparelho adequado para cada tipo de deficiência. Inclusive, aqui no texto fala que nós não devemos experimentar, né, aparelhos dos nossos colegas. Por exemplo, se tem alguma pessoa com uma deficiência auditiva, eu não posso colocar aquele aparelho no meu ouvido, porque esse aparelho ele serve para amplificar o som, para a pessoa conseguir entender o que está acontecendo no ambiente. E se uma pessoa que tem, né, a audição em plenas condições, colocar pode causar danos no ouvido, machucar e tudo mais, certo? Depois nós vamos lá para a página 16, né? Como que acontece a comunicação dessas pessoas que porventura não conseguem ter acesso a um aparelho auditivo, né? Tem uma surdez severa. O que acontece? Como essa pessoa se comunica? Essa pessoa se comunica através da Libras, que é a língua brasileira de sinais, certo? Ela é utilizada no Brasil para estabelecer comunicação com pessoas que apresentam deficiência auditiva. Então, é a linguagem por meio de sinais, vocês vão grifar. Aqui nós temos o alfabeto em Libras, né? Que são as letras comuns do nosso alfabeto, só que em formas de sinais. Então as pessoas só usam, né, as letras do alfabeto para se comunicar, as pessoas com deficiência auditiva? Não, meus amores, né? Tem sinais determinados para certas coisas, certo? Por exemplo, nós temos o sinal para bom dia, né? E vários outros sinais, né? Que quem pratica, por exemplo, o intérprete, tem que estar sempre atento a esses sinais. O que é o intérprete? O intérprete, ele traduz, né, por exemplo, o que a Pro está falando para uma pessoa com deficiência auditiva por meio dos sinais, ok? Aqui também traz alguns, né, cuidados importantes, né, ao falar com uma pessoa com deficiência. É uma dica, né? Quando a gente vai falar com uma pessoa com deficiência especificamente auditiva, nós temos que sempre nos manter posicionado de frente, né? Porque ela é muito visual e assim por diante, né? E vocês podem estar praticando o alfabeto de Libras, né? Tentando escrever o nome de vocês com as letras e tudo mais. Depois, lá na página 17. Aqui na página 17, nós vamos iniciar um bloco de atividades, tá? Use o que aprendeu. Na número 1, observe as cenas a seguir e assinale aquelas nas quais o som é essencial. Então, quais dessas cenas o som foi necessário, né? Para você perceber. Para dormir, o som é necessário? Não, né? Pode dormir sem a presença do som. Então, nessa cena, tranquilo. Aqui na bicicleta, ó, o menino tocando a buzina. E aí, né? O som foi essencial? Se sim, vocês marcam um X. Para alimentação, o menino que está comendo? Não é essencial. E a moça que está tocando o interfone, provavelmente para falar com alguém? O som foi essencial? Vocês vão assinalar o X, se sim. Depois, a número 2. Escreva 3 situações do seu dia a dia em que o som e a audição são muito importantes. Então, essa é particular sobre a rotina de vocês. Então, por exemplo, Pro, o som é muito importante para mim na hora de estudar, né? Vai ser algo do cotidiano de vocês. 3 situações. Na número
3, vocês vão relacionar a imagem de cada instrumento musical à descrição correspondente. Então, por exemplo, lá na primeira descrição, o som é produzido pela batida de 2 elementos, um contra o outro. De qual desses instrumentos eu estou falando? Vocês vão ligar na descrição correta.